Caros alunos, queridos alunos, sejam bem-vindos, dando sequência na nossa aula de bioquímica. Na aula passada, no nosso vídeo passado, a gente falou sobre a função secretora do fígado, A gente está na bioquímica do fígado. E a função secretora se relaciona muito com as bilirrubinas, bilirrubina direta, indireta, e os transtornos relacionados a isso, que é Dubin-Johnson, Gilbert e Krieger-Najjar. Agora a gente vai continuar ainda na função hepática, que é um dos assuntos mais importantes, mas falar um pouco aqui para vocês sobre os testes de integridade hepática, também chamado teste de lesão hepática. Então vamos lá. A célula hepática, ela é de alta complexidade metabólica. Os hepatócitos contêm concentrações elevadas de inúmeras enzimas, que ela faz inúmeras reações, inúmeros processos bioquímicos. Quando há uma lesão hepática, pode haver vazamento dessas enzimas para o plasma. E, portanto, sua detecção é útil ao diagnóstico e monitoramento da lesão hepática. Ou seja, quando o hepatócito rompe, essas enzimas extravasam para o sangue, para o plasma, elevando os valores plasmáticos. Quais são essas enzimas? A gente tem a AST, a ALT. A AST, gente, tem a chamada AST mitocondrial, que no exame não diferencia, tá? Lá é só a AST. E tem a FAL, que é a fosfatase alcalina, e temos a gama-GT. Então são 4 enzimas: AST, ALT, FAL e gama-GT. Vamos ver como é o comportamento delas. Bem, no hepatócito, as enzimas, essas que eu falei para vocês, mais comumente quantificadas, são encontradas em locais específicos. Ou seja, ela se distribui de maneira heterogênea e se localiza em locais ali repetitivos, bora dizer assim, específicos. O tipo de lesão hepática, sendo assim, o tipo de lesão hepática determina o padrão de alterações enzimáticas. Bora dar uma olhada aqui, por exemplo, aqui o canalículo biliar, vocês estão vendo? Então aqui próximo ao canalículo biliar, está vendo muito essa bolinha amarela, essa bolinha verde. O que é isso aqui? É a gama-GT e a fosfatase alcalina. Ou seja, em lesões do sistema hepatobiliar, você tem um aumento predominante da gama-GT e fosfatase alcalina. Aí você diz que elas são marcadores de lesão do sistema hepatobiliar. Do outro lado, no citoplasma da célula, você encontra aqui a ALT, aqui em vermelha, e a AST. Aí veja, tem a haste mitocondrial, que é a bolinha azul, que está dentro da mitocôndria, e tem a haste citoplasmática, que é essa aqui, essa bolinha lilás. Então, quando tem uma lesão hepatocelular, por exemplo, essas enzimas citoplasmáticas, elas extravasam. Então, a haste e a ALT, elas são, digamos assim, marcadores de lesão hepatocelular. Ou seja, a partir do padrão de liberação, você passa a ter uma noção que tipo de lesão está acontecendo ali. Olha só, as enzimas são liberadas aos hepatócitos como resultado de lesões à membrana, que causam diretamente extrusão do conteúdo citoplasmático. Além disso, os agentes como o álcool provocam liberação da haste mitocondrial a partir dos hepatócitos, bem como sua expressão na superfície celular. As aminotransferases, aí vem, as aminotransferases são uma classe. Nessa categoria existem 2 enzimas que possuem grande utilidade diagnóstica. Quais são? Que eu já falei aqui, a ART e a ALT. A ART, também conhecida como glutamato oxalacética transaminase, ou seja, também era conhecida como TGO, tá ok? ART TGO. E a ALT, anteriormente denominada glutamato piruvato transaminase sérica, TGP. Uma coisa importante, gente, que eu recomendo para vocês, sempre que você for fazer seu resumo, for estudar, coloca junto, escreve junto, ART TGO, ALT TGP.
arte TGO, arte TGO, arte TGO, alt TGP. Porque na hora da prova eu não sei qual é a denominação que vem. O que é recomendado hoje é que se use arte e alt. Mas chega lá na hora da prova, o cara pode colocar lá TGO, TGP. Então, sempre que você for fazer o resumo, estudar, marcar, você sempre vai identificar a arte é a TGO e a alt é a TGP. Tá ok? Como é que funciona aqui essas duas enzimas? Aqui de uma maneira bem simples. Como eu falei para vocês, a alt ela é encontrada principalmente no citoplasma, como a gente viu lá naquela imagem, a alt toda no citoplasma. Enquanto que a arte, gente, tem uma fração dela que está no citoplasma e tem uma fração que está na mitocôndria, dentro da mitocôndria. O que acontece? 80% da arte está na mitocôndria. Aí, por exemplo, em decorrência dessa diferença entre arte e alt, você pode fazer interpretações. Por exemplo, no dano hepatocelular leve, a forma predominante é citoplasmática, ou seja, aumenta mais a alt e aumenta menos a arte. Então, aquilo é um indicativo de que você tem um dano hepatocelular leve, porque a lesão ela ficou apenas no citoplasma da célula, ela não chegou a lesionar a mitocôndria. Já no dano hepatocelular grave, há liberação da enzima mitocondrial. Então você passa a ter um nível maior de arte em relação à alt. Por quê? Porque a lesão ela foi mais profunda, rompendo também as membranas da mitocôndria e liberando a arte. Isso aqui, gente, é uma simplificação da interpretação, mas também pode ser interpretado assim. O que eu recomendo para vocês? Que vocês deem uma lida lá no capítulo e percebam que o processo ele é dinâmico, ele não é fixo, assim como eu estou falando. Ele é dinâmico. Isso são coisas que elas vão modificando. Ela modifica em decorrência do dano, da profundidade do dano e do tempo que aquele dano aconteceu no fígado. Não é muito fácil assim de interpretar, não. Fora isso, tem um outro fator. A alt ela é mais específica para o fígado que a arte. O que eu quero dizer para vocês é que a arte ela não está 100% no fígado, ela também está presente em outros tecidos. Tá ok? Então, olha só. A arte é encontrada tanto dentro como fora da mitocôndria. Ok, enquanto que a alt localiza no espaço extramitocondrial, no espaço citoplasmático. Aí olha só as consequências. Na lesão crônica do hepatócito, em especial na cirrose, os níveis de alt elevam-se mais que os níveis de ast. Na lesão crônica, você tem mais alt que ast. Então veja que já é um pouco diferente do que a gente falou anteriormente. Entretanto, à medida que a fibrose progride, ou seja, que a cirrose você vai perdendo hepatócitos, vai substituindo por tecido fibroso, é comum observar a queda na atividade dessa enzima, enquanto que a proporção ast-alt aumenta gradativamente. Ou seja, conforme a fibrose vai aumentando, a arte vai aumentando também. Assim, deste modo, quando a cirrose se instala, os níveis de arte são frequentemente estão mais altos que o nível de alt. Ou seja, ele vai mudando. Por isso tem um pouco a ver com o que eu falei anteriormente. Assim, a lesão profunda, cirrose, não sei o que, você tem mais arte que alt. Lá no livro ele fala aqui de uma coisa que é da relação, né, da arte alt, que é o chamado coeficiente de Hitz. Esse coeficiente ele não é usado hoje, não vejo ninguém usar isso, mas é interessante a gente saber que isso aqui é ótimo para pedir em prova. E essas funções, essas enzimas, elas caem muito na arte alt, elas são muito clássicas. E na profissão farmacêutica é crescente a importância dela, né? Às vezes a gente sabe que, por exemplo, a primeira causa de lesão do fígado são as viroses, né? As hepatites virais. Em segundo lugar vem a hepatite tóxica. A hepatite tóxica, na maioria dos casos, é causada por medicamento. Então, na própria atuação do farmacêutico clínico, né, ele tem que saber interpretar as variações clínicas na arte da alt. Então, olha só. Por exemplo,
como é a interpretação? A arte alta, coeficiente de Richter. De acordo com o coeficiente de Richter, quando essa relação for menor que 1, você está diante de uma hepatite aguda, de um processo agudo. Se essa relação for maior que 1, você está diante de uma hepatite crônica. Então, uma interpretação simples. Se for menor que 1, hepatite aguda. Se for maior que 1, hepatite crônica. Claro que essa situação, hoje em dia ela não é tão usada. Por exemplo, se o paciente tem aumento, mesmo assintomático, dessas enzimas por mais de 30 dias, provavelmente ele tem uma hepatite crônica. Aí vai tentar se descobrir o que está acontecendo, ou alguma medicação que ele está usando, ou aí está com uma hepatite viral, crônica, entendeu? Então é assim que funciona. Até porque o coeficiente tem exceções aqui, olha, observação. Exceções são importantes, por exemplo, na hepatite alcoólica, na cirrose hepática, na neoplasia hepática, ou seja, isso aqui não funciona para essas condições. Mas é uma coisa assim que eu acho interessante, pode até vir em prova, apesar de que não tem muita utilidade. Essa parte de interpretação da arte áudio, eu sempre peço que você faça uma leitura, entenda que isso aqui é um processo dinâmico, que isso vai variando de acordo com o tempo, e depois a gente vai resolver as questões. Aí vem, como é a determinação? Jejum de 8 horas. Você tem um soro que tem que estar isento de hemólise, né? A atividade da enzima permanece inalterada por 48 horas sob refrigeração. Você pode refrigerar o soro até 48 horas. Existem alguns interferentes, paracetamol, antineoplásicos, anti-inflamatórios, que elevam os valores. Aqui ele colocou o paracetamol eleva. Eu me pergunto se ele eleva na reação ou se ele eleva porque ele causa lesão hepática, né? Então ele coloca aqui interferente, eu fico pensando nisso. Resultados falsamente reduzidos. Amostras condicionadas de maneira inadequada, ou seja, condicionada em temperatura ambiente, por mais de 48 horas você vai ter uma atividade reduzida. Qual o fundamento do método? A gente viu que fundamento cai, entendeu? Eles perguntam o fundamento. Normalmente aqueles que tem um nome bonitinho, esse aqui não tem nome, mas agora só para ter uma ideia. E se utiliza o piruvato ou oxalacetato, né? Que são formados nas transaminações. E esse piruvato ou esse oxalacetato, ele vai para uma segunda reação, onde são reduzidos pelo NADH, em reações catalisadas pela lactato desidrogenase para a ALT e malato desidrogenase para a AST. Aí o que acontece? Nessa reação de redução, né, o NAD doa um hidrogênio por oxidação. Aí forma o NAD. Aí esse NAD ele é quantificado em 340 nanômetros. Esse NAD, gente, ele vai ser proporcional à atividade da enzima. Ou seja, quanto mais enzima você tiver ali, maior a formação de NAD no final da reação. Vai ressaltar que é adicionado piridoxal fosfato, que é um piridoxal fosfato é uma coenzima tanto para a AST como para a ALT, que é a vitamina B6. Os kits hoje em dia já vem, né? Então tudo isso aqui vem no kit no ensaio, né? No ensaio bioquímico. Quais são os valores de referência? A parte de 5 a 35 unidades por litro, para ALT de 6 a 37. Vamos seguir. Bem, agora a gente vai falar um pouco da gama GT, que é a gama-glutamil transpeptidase. A gente viu que a AST e a ALT são marcadores hepatocelulares. Aqui a gama-GT e a FAL, que é a fosfatase alcalina, são considerados marcadores do sistema hepatobiliar. Apesar de que não é tão simples assim, isso que eu estou falando de maneira mais resumida. Olha só. Está envolvida no transporte de aminoácidos e peptídeos através das membranas celulares, na síntese proteica e na regulação dos níveis de glutationa tecidual. Esse é o papel da enzima, né? A gama-GT é encontrada no fígado, principalmente, mas, por exemplo, ela também é encontrada no rim, no intestino, próstata, pâncreas, cérebro e coração. O
que acontece? No fígado, a gama-GT está localizada nos canalículos das células hepáticas e particularmente nas células epiteliais que revestem os ductos biliares. Ou seja, em decorrência dessa localização dela, aqui próximo aos ductos biliares, que você diz que ela é um marcador hepatobiliar. Deste modo, o principal valor clínico na avaliação da gama-GT é o estudo de desordens hepatobiliar. Bora ver quais são. Por exemplo, obstrução intrahepática ou extrahepática. Nessa situação, você tem uma obstrução. Essa obstrução pode ser um cálculo biliar, pode ser um câncer, bora dizer assim, um câncer obstrutivo, ali, um tumor que obstrui. Então, nessas condições são observados os maiores aumentos, de 5 a 30 vezes, do limite superior dos valores de referências. Por exemplo, colestase do trato biliar, processo patológico primário, da cirrose biliar, cirrose biliar, e obstrução biliar extrahepática. São situações que você obstrui, aí ele começa a dar refluxo. Essa é a gama-GT. A gama-GT também, gente, ela é um marcador usada no álcool. Vamos entender aqui. As enfermidades hepáticas induzidas pelo álcool. A liberação de gama-GT no soro reflete os efeitos tóxicos do álcool e drogas, por exemplo, a fenitoína. A gama-GT é um indicador do alcoolismo, elevação de 2 a 3 vezes. Essas drogas são indutores enzimáticos. A gente sabe que o álcool é um indutor enzimático também. Por exemplo, o fenobarbital é um indutor enzimático. Os barbitúricos, paciente que usa aqui, ele vai ter gama-GT elevado. Não significa que ele tem uma lesão, entendeu? Você está aqui. Não, apenas é decorrência do uso do medicamento. Mas ele também é um indicador do alcoolismo, para monitorar pacientes alcoólatras. Aqui, a gama-GT está presente em grande quantidade no retículo endoplasmático liso, portanto suscetível à indução e ao aumento na sua atividade por drogas, tais como a fenitoína, a varfarina ou o fenobarbital. Neste caso, a elevação atinge 4 vezes maior o limite superior dos valores de referência. Por exemplo, o paciente tem tudo normal, TGO normal, TGP normal, fosfatase alcalina normal, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Aí tem uma elevação de 2 vezes da gama-GT. Aí tem que ver, provavelmente, ou ele está consumindo álcool, ele faz uso de algum medicamento que é indutor enzimático. Aí tem que ser investigado, né? É um resultado que pode acontecer. Como é a determinação da gama-GT? O paciente deve permanecer em jejum por 8 horas e não deve ingerir álcool nas 24 horas antes da prova. Isso acontece principalmente dia de segunda-feira, né, em laboratório. A pessoa vai lá, bebe domingo inteiro, chega na segunda, tem alteração na gama-GT. O soro estável por 1 semana em temperatura ambiente, quando congelado, estável por 3 semanas. Método na análise é o glutamil pinitroanilida, o resíduo em glutamil substrato doador transferido à glicina, liberado p-nitronialida, um produto cromógeno de absorvância em 400 e 420 nanômetros. Eu nunca vi cair esse daqui, mas sempre é bom dar uma lida. Aqui os valores de referência no homem de 5 a 25 e na mulher de 8 a 40. Unidades internacionais. Certo, sempre a gama-GT ela nunca é solicitada sozinha, né? Sempre se solicita, assim, na maioria dos casos, junto com a fosfatase alcalina. Porque elas não são totalmente específicas, né? Então, para você cravar que está tendo um problema hepatobiliar, normalmente você tem um aumento das duas. Então, vamos lá para a fosfatase alcalina. A fosfatase alcalina pertence a um grupo de enzimas relativamente inespecíficas, que catalisam a hidrólise de vários fosfomonoésteres em pH alcalino e em pH alcalino. Ficou 2 vezes aqui, né? A fosfatase alcalina está amplamente distribuída nos tecidos humanos. Por exemplo, mucosa intestinal, no fígado. Aí dando mais um destaque. No fígado ele está lá nos canalículos biliares, junto com a gama-GT lá. Nos túbulos renais, no baço, nos ossos e na placenta. Então ele está em vários órgãos. Como a fosfatase alcalina está localizada nas membranas dos revestimentos dos canalículos biliares, esta enzima é elevada nas desordens do trato biliar, igual ao gama-GT.
Mas aí tem umas situações que não são, por isso que elas têm que ser pedidas juntas, porque elas não estão relacionadas com o sistema hepático, gente. Por exemplo, ele não está aqui nos ossos. Então, o paciente, por exemplo, ele tem aumento da fosfatase alcalina. Gama GT normal, aquilo ali, ele não é hepático, entendeu? Pode ser, por exemplo, uma situação óssea, pode ser um trauma ósseo. O paciente quebrou a perna e está no processo de cicatrização óssea. Cicatriz óssea, então está lá a fosfatase alcalina aumentada. Câncer ósseo, está a fosfatase alcalina aumentada. Mas o gama GT vai estar normal. Tá ok? Então ele diferencia. Uma outra situação, durante a gravidez. Esse aumento da fosfatase alcalina durante a gravidez ele é fisiológico, porque a placenta possui uma enzima, fosfatase alcalina, também. Mas aí como você vai diferenciar que não é hepático? Tem que ir junto à gama GT. A gama GT vai estar normal. Então, por exemplo, a mulher está grávida, a gama GT normal, fosfatase alcalina, fisiológico. Como é feita a determinação da fosfatase alcalina? Deve permanecer em jejum de 8 horas. A amostra é soro, entendeu? Evitar a hemólise. Uma vez que os eritrócitos contêm, né, fosfatase alcalina, então se o soro estiver hemolizado, a fosfatase alcalina vai estar alta. E você tem alguns interferentes. Paciente submetido a tratamento com paracetamol, aspirina, agentes antifúngicos, barbitúricos, morfina, anticoncepcionais orais e tiazidas. Paranitrofenilfosfato é o método, né? A enzima emitida formal liberado do paranitrofosfato após incubação, posteriormente enviada por diferentes métodos, que normalmente é espectrofotometria, né? Aí você tem aqui, a gente vê que de acordo com a faixa etária, você tem diferentes valores de referência. A gente vê que nas crianças, né, você tem os valores mais elevados que no adulto, porque a criança você tem muita atividade dos osteoblastos. A criança está crescendo, os ossos estão crescendo, então a fosfatase alcalina é muito ativa em criança. Já no adulto não, o adulto já não cresce, você já estabiliza, então os valores eles são menores. Podem olhar aqui. Então esses aqui são os valores de referência. Bem, a gente vai parar por aqui, né? Aqui a gente viu a integridade do fígado. Eu peço, gente, que vocês deem uma lida nessa parte e façam um resumo aqui, montem meio que uma tabela em situações que você tem uma alta, outra baixa, tente esquematizar isso. Esses aqui, sem dúvida, são um dos que mais caem em prova. Brevemente a gente vai estar fazendo questão. Então dê uma estudada, faça o resumo de vocês, monte uma tabelinha aqui com Alt, Ast, Gama GT e FAL. Um grande abraço, até a próxima aula.